que você escolheu ser professora? E como e onde foi o seu processo de formação? Na verdade, eu não escolhi ser professora. Minha realidade foge um pouquinho dessa regra. Eu morei um tempo, nasci em Bebedouro, morei um tempo lá, e aí no Bom Conselho, nas escolas próximas, só tinha a opção de pedagógico, que na época era o magistério, e contabilidade. Eu não queria contabilidade, tinha que fazer então pedagógico, porque não tinha como sair do bairro, para outra escola e tal, nem dinheiro, né? Então, mas aí eu já me identificava com a questão do magistério. Aí fiz magistério, sendo que eu gostava muito de ciência, sempre gostei desde pequena. E aí quando eu fui fazer o vestibular, que não era Enem, né? Aí eu fiz biologia. Mas a minha formação toda, assim, do primeiro ano, do Fundamental 1 até o terceiro ano, foi no Bom Conselho de Bebedouro. E depois na UFAL, né? Qual foi o momento mais marcante de sua carreira que você passou na escola? Marcante, eu vou dizer dois pontos, um positivo e negativo, tá? Quando eu comecei a lecionar, eu era extremamente rígida com os meus alunos, extremamente. Ninguém podia nem se mover na sala. O que aconteceu? Eu estava numa turma, depois dessa turma eu fui coordenadora deles, da formatura até o terceiro ano, uma turma que eu tenho laços até hoje com os meus alunos. E aí, eu dei a minha aula nessa turma, saí da sala. Quando eu saí da sala, imagina o que tinha acontecido, eu estava simplesmente, os meninos fizeram um rabinho e colocaram na cadeira e eu sentei, eu saí com o rabinho na sala. Foi assim, algo que marcante, né? Não façam isso com os seus professores. E foi aquilo dali, me deixou chocada. Eu chorei tanto. Quando alguém viu no corredor, quando eu lembro quem foi, menina ali, eu chorei. Aí o meu chefe veio, me levou pra sala dele, eu chorei tanto. Aí ele começou a conversar comigo. E ele disse que eu era conhecida na escola como general. E aquilo me marcou, então eu entendi que eu tinha que mudar. Eu não podia impor a minha prática para ninguém, né? Eu tinha que conquistar os meus alunos pelo meu profissionalismo, não para querer mantê-los, né? Eu precisava viver a sala de aula. Foi uma experiência negativa, muito, extremamente, como eu fiz até hoje, né? Meu primeiro ano que eu lecionei, eu tenho quase 29 anos. E aí eu mudei. Eu cheguei na turma, peguei a cauda, né? Levei, conversamos sobre, os meninos se abriram, eu também, a gente chorou, todo mundo chorou. Resumo, essa turma ficou comigo até o terceiro ano, eu fui madrinha de formatura e houve toda uma... Mas eu tive que reconhecer que o erro estava em mim, não nos meus alunos. Isso foi um ponto negativo, mas que foi extremamente importante para o meu crescimento como professora. E outro ponto que, assim, marcante que eu achei na minha vida foi aqui no Salete, também com a minha turma de terceiro ano, que inclusive foi a turma do professor Elvio, eu fui professora dele, ensino médio todo. Uma turma, assim, de excelência. Né? Marcou a minha vida, porque era uma turma que, inclusive, só saiu profissionais brilhantes dessa turma. Uma turma que tudo que você lançava, eu gostava muito de dinamizar, com trabalhos fora da escola. A gente fazia muita pesquisa fora, aula de campo, e os meninos topavam tudo. E eles respondiam as coisas que a gente trabalhava com uma excelência, um padrão incrível. Né? Hoje tem doutores em química, tem doutores em biologia, meninos muito bons que foram para o mercado. Uma turma marcou muito a minha questão profissional dessa turma, uma turma que correspondia a que o professor lançava, né? Foram dois momentos bem marcantes na minha vida. Muito ruim, né? Mas essencial. Quem sabe se fosse de outra forma eu não enxergaria o que eu tinha que enxergar. Há alguma história engraçada ou inesquecível envolvendo alunos que você gostaria de compartilhar? Essa daí que eu já citei na pergunta anterior, mas assim, quando eu dava aula, eu gostava muito de dramatizar, porque a minha disciplina é uma disciplina difícil de trabalhar, biologia. As palavras são bem específicas, então você tem que fazer com que o aluno goste daquilo que você está dando aula. O aluno ele não pode em nenhum momento ter aversão. Você tem que ensiná-lo a gostar daquilo, pelo menos temporariamente. Então, o que era que eu fazia? Inventava muita música, eu dramatizava com os alunos. Por exemplo, a proteína tal tem que se juntar com a coenzima tal. Aí, vamos fazer a proteína? Quem vai ser a proteína hoje? Aí pegava um aluno. A coenzima e tal, entendeu? Então, assim, a gente ria, isso ficava mais leve, aprender a questão da biologia. Então, essas coisas, você terminava que a gente ria aos olhos, para ficar mais fácil, principalmente genética. Genética é super fácil, mas ao mesmo tempo, para o aluno aprender, se você não tiver uma boa didática, você não consegue passar isso. Eles não conseguem absorver. Então era questão de dramatizar, parecia uma louca, doida de pedra dramatizando, não é fácil. Há algum projeto ou atividade que você desenvolveu com os alunos e que se orgulha especialmente? O projeto da dengue foi muito bom mesmo, muito bom. A gente fez passeata, tinha quando se dava para fazer isso aqui na comunidade, a gente fez uma passeata pela comunidade toda, e os meninos fizeram exposição do trabalho, foram em vários hospitais, foi assim um trabalho muito rico. Fizeram visita em loco,
fotografias, apresentação, foi assim muito lindo. Toda a decoração ficou perfeita. E eu tinha até um mascote, né, da DEI, que era um aluno que eu tinha, que ele tinha 1,95 m. Então eu inventei de botar esse menino como mosquito. Imagine, todo de preto, com as manchas. 1,95 m, todo. E ele era muito, sabe, resinha. Então foi assim, bem marcante essa experiência que a gente teve. Hoje ele é falecido, infelizmente. Qual foi a tradição escolar que você mais gostava de participar? Qual quê? Tradição escolar. Tradição. Ainda não entendi a pergunta. Uma tradição, um evento que tinha na escola. Ah, tá, sim. É o Saciar, né? Saciar foi também algo que marcou o Salete. O projeto Saciar. O que você acha que tornava a sua escola um lugar especial para os professores e alunos? Eu acho que ainda torna, sabe? Eu acho que ainda é um traço do Salete, o acolhimento que o Salete tem com os alunos e com os professores. Eu acho que é uma marca da nossa escola, em termos excelentes profissionais. Temos professores muito bons. Não é? Eu não vou dizer que 100%, porque você sabe que em qualquer área profissional vai ter pessoas que realmente fazem a coisa acontecer e tem pessoas que não fazem isso em qualquer lugar, né? Mas eu acho que os professores, o nível que nós temos de professores, né? E o acolhimento. A Salete é marcante pelo acolhimento que ela tem com o aluno e com os professores, que quem está aqui não quer sair, geralmente. Né? Acho que é isso que marca essa escola. Como era a escola quando você começou a lecionar? O que mudou desde então? Eu acho que a escola sempre foi aquela escola modelo. Ela ainda é uma escola modelo, no sentido de ensino, de disciplina. Eu acho que mudou muito assim, sendo bem sincera, a questão do alunado hoje. Tem poucos alunos que realmente querem alguma coisa, infelizmente. Eu estou falando do Salete, mas isso se estende para os alunos em geral da escola particular e tudo. Hoje a geração está muito sem objetivo, do que quer da vida, sem muita direção. Isso dificulta, né? A desmotiva. Eu acho que o alunado, assim, caiu muito em termos de crescimento. Mas nas turmas sempre tem uns que querem algo e é nisso que a gente se segura. Que a gente tenta preparar o melhor, que a gente busca, que a gente ajuda, incentiva, está sempre observando, né? Que a gente pode fazer. E os professores, eu acho também que alguns colegas também não evoluíram tanto como poderiam ter evoluído, né? Precisa de crescer. Crescer como pessoa, crescer como profissional. Porque quem é professor tem sempre que estar estudando, tem sempre que estar buscando, tem sempre que estar evoluindo. Eu, por exemplo, eu estou na sala de aula, já faz o quê? Na sala de aula aqui, né? Eu estou há, acho que 10 anos fora da sala. Se eu fosse voltar para a sala de aula, eu teria que estudar muita coisa novamente. Porque eu estou totalmente desatualizada em termos de dar aula. Tá? Eu tenho que estar numa palmatória, não posso, né? Fora da sala de aula 10 anos, eu poderia estar diferente. Eu teria que estudar bastante para poder retornar. Como era a tecnologia na escola? O que mudou desde então? Não existia tecnologia, né? O que tinha na escola era o quê? Na verdade, nem tinha. Do primeiro... Não, fundamental um todo, que é do primeiro ao quinto ano, tinha livros. Que era... A gente pegar um livro era uma coisa assim... de outro mundo, né? Então eu chegava em casa, eu estava com o livro, eu fazia tudo antes de ter as aulas, quando eu chegava tarde, tudo feito. E no Fundamental 2 e no médio não tinha livros. Então a gente, mãozinha para copiar, mão, né? Pesquisa só tinha um lugar que era feito aqui, era a Biblioteca Central, lá no centro, que não tem mais hoje, a Biblioteca Pública não tem mais hoje. Então assim, não tinha tecnologia. Eu acho que todo mundo era mais saudável também por conta disso, mas não tinha. Como era a relação com os funcionários da escola, como inspetores, merendeiros ou secretários? Algum deles deixou saudade? Você está falando quando eu estudei ou aqui no Salete? Aqui. Tem pessoas que passaram por aqui que deixaram, né? Deixaram rastros muito significativos. E eu vou ter muita saudade. De quando eu saí, né? E tenho saudade ainda de pessoas que saíram daqui, pessoas muito boas, profissionais e amigas. Sempre tive um relacionamento muito bom, graças a Deus. É tão provável que fui diretora durante 5 anos e não saí da escola, estou aqui, né? Não tive problema. Certo. Se pudesse dar um conselho para seus alunos levarem para a vida, qual seria? Estudei muito. Porque, assim, eu sempre gosto de falar isso quando eu tenho oportunidade. Eu acho que é uma oportunidade que eu estou tendo hoje. Eu vim de uma família pobre, né? Como a maioria dos professores. E o pouco que eu tenho hoje foi porque eu estudei, eu e meu esposo. Não tinha mãe e pai para dar. Tinha mãe e pai, mas eles não tinham dinheiro para me dar. Então, a gente correu muito, a gente estudou bastante para ter o pouco que a gente tem hoje. Para que muita gente acha até que é rico, mas não é questão de riqueza, é estudo. A gente
se esforçou, né, e buscou. Então, eu vim na comunidade, eu vim de comunidade também. Não era aquele clima bom, mas era bebedouro. Então, eu tinha motivos para não seguir. Morava numa rua que tinha um prostíbulo, né? Era chamada realmente de Casa da Luz Vermelha, né? Que tem que ser esse nome. E meu pai, eu lembro que meu pai eram 6 mulheres. Imagina, uma casa com minha mãe 7. E aí meu pai fechava as portas pra gente não ter acesso a ver nada do que estava acontecendo depois de 8 horas da noite. Então eu fui criada com as portas fechadas, né? Eu e minhas irmãs. E eu lembro que minhas irmãs, as mais velhas, tiveram que estudar logo no comércio, tiveram que trabalhar para sustentar a casa, estudavam à noite, foram forçadas a estudar à noite. E isso tudo foi aprendizado na minha vida. E meus pais sempre diziam, estudar é o futuro de vocês, porque a gente não tem o que dar, a gente não tem herança, não tem nada, então busquem. E a gente buscou. Então, graças a Deus, somos formados, né? Temos o pouco que temos foi com o suor do nosso trabalho. E o lugar que você mora, a condição que você é hoje, não vai dizer que você vai ser no futuro. Vai depender muito de cada um. E para as mulheres, especificamente, que sejam independentes, tá? Eu, apesar de ter um casamento muito bom, graças a Deus, eu vou fazer 25 anos esse ano. Meu marido é meu eterno namorado, vivo assim, tenho um casamento muito sólido, muito bom, graças a Deus. Mas eu e meu marido, a gente educa sempre as minhas filhas, eu tenho 2 meninas, a serem independentes, porque o machismo tá em alta, viu? Tá em alta mais que nunca. Viu, machismo? Eu gosto de brincar, gente. Aí, então o conselho que eu dou é esse, né? Estudar. E para as mulheres, o estudo é para abrir a mente, abre a nossa mente para a gente enxergar tudo que está ao nosso lado, né? Então, buscar ser independente, não depender de ninguém, na verdade, né? Certo? Qual foi a maior lição que a escola e os alunos te ensinaram? Eu acho que o aprender a conviver. Porque tantos anos que eu estou aqui, tenho 23 anos aqui, 23 anos e alguns meses, cada gestão que entra e sai, cada professor que entra e sai ou que fica, a gente tem que aprender a conviver com as pessoas, né? Porque a gente vai recebendo. Como visitas, né? Eu me senti assim, a dona da casa, recebendo as pessoas, e a gente quer receber da melhor forma. Então, eu entendo assim, que o que eu aprendi é a conviver com as pessoas. Isso aí é uma coisa para sempre. Muito do que eu vivo hoje na minha vida pessoal, eu aprendi aqui no Salete. Conviver com as pessoas, saber como lidar, como alcançar o outro. Porque assim, quando eu entro aqui, eu não estou vendo só o profissional Eric, eu estou vendo a pessoa do Eric para mim, que está do meu lado, de observar, de poder ajudar. Eu vejo nesse aspecto. Eu não sei trabalhar como professor, não sei ser só profissional. Porque você passa o dia todo aqui, né? Então eu vejo assim. É a sua mensagem final para alunos, colegas, professores e para a escola que fez parte da sua vida por tantos anos. Ai, meu Deus, que continuem, né? Que não deixem a marca do Salete acabar. Que essa questão de ser uma escola com 1000 dificuldades, né? Mas que é uma escola que tem uma marca de excelência, é conhecida na SEDUC, na GEP, pelo compromisso, pela responsabilidade. Que não deixem essa marca ir embora e que os alunos estudem. O meu conselho é estudem e não desistam de seus sonhos. Eu dou aula à noite para a turma de EJA e eu tenho alunos de 80 anos, de 70, de 50, de 40, de 20 e é uma mistura e uma salada maravilhosa. E assim, quando eu saio de lá, eu saio cheio de aprendizado. Eu tenho um aluno que tem 65 anos, ele é pedreiro, e ele falando ontem que ele não desiste dos sonhos dele. Não desiste. Aí meu irmão fica, mas você é velho, você é velho. Não. Eu vou ainda, eu já tenho uma casinha que eu construí para mim, mas eu quero com 70 anos me aposentar e ter uma casa maior para eu ter um conforto maior na minha vida. Então, eu vou construir essa casa. Minha esposa é a primeira a dizer, não, você não vai conseguir, não. Eu vou conseguir. Aí disse pra turma, não desista do sonho de vocês, nunca é tarde. Eu achei linda aquela palavra que ele deu pra turma, sabe? Que a gente não pode. Eu lembrei dos sonhos que eu tenho, que estão lá guardadinhos. Eu acho que quando eu sair daqui, né, daqui a alguns dias, eu vou tentar viver realmente, tornar isso uma realidade. Em uma palavra, define o sentimento da aposentadoria. Ai, meu Deus, acho que é gratidão. Para mim é um presente de Deus, que é fruto do meu trabalho, né, do meu esforço, mas Deus me recompensou, né, porque eu sei que ter 52 anos e se aposentar no nosso país é raro. Eu sou muito jovem, na verdade é 52, mas é 25, né, que eu tenho. E é isso, é gratidão a Deus, gratidão e gratidão aos meus colegas por todo o aprendizado aqui no Salete.